Amém. Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor nosso Deus, em alguns textos. E o tema da mensagem, antigamente não dava tema para mensagem não, só pregava, né? Mas depois de um tempo para cá, aí os pregadores foram colocando o tema. Às vezes é interessante porque a gente não pode fugir do tema. Agora tem uns temas que são mais complicados, certo? E o tema que nós vamos meditar nesta noite é o galo cantou. Alguém sabe o que é um galo aqui? No Ceará. Ceará sabe o que é galo? Você sabe o que é um galo? Sim ou não? Você já viu um galo na sua vida? Tem criança que nunca viu um galo ainda aqui em Fortaleza, viu? Não sabe nem o que é um galo. Quanto mais ouvir o canto do galo, né? Mas antigamente, quando as casas tinham grandes terreiros, aqui na nossa região, então se criava. Minha mãe, a gente morava quando a gente veio do Rio de Janeiro, no ano de 1966, por aí, quando a Sônia estava para nascer. Deus estava preparando a vinda da Sônia para vir, para se encontrar comigo aqui no Ceará, porque eu nasci no Rio e a Sônia em Recife, né? Então, quando a gente vinha para cá. Mas chegando aqui, nós fomos morar no Siqueira, que hoje é cidade, mas antigamente a gente morava a 1 quilômetro adentro daquela via que vai para Maranguape, e lá não tinha energia. E a gente tinha lá, a mamãe tinha uma alegria, porque ela tinha uma criação de galinha, né? E lá toda semana a gente comia galinha de casa mesmo, certo? As galinhas gordas, saudável, comia milho, aquela coisa todinha. E a gente ouvia os galos cantando, né? Então, mas para algumas regiões, alguns lugares, as megalópolis, né, as grandes cidades, não sabem o que é o significado do canto do galo. E aqui nós vamos colocar para vocês uma pulga atrás da orelha no que realmente seria este galo, para vocês pesquisarem em casa e discutirem sobre isso. Mas nós não vamos ficar falando só do canto do galo, mas nós vamos falar sobre o que aconteceu e por que apareceu esta palavra. E você abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, versos 31 a 35. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim, Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Havia uma palavra profética lá em Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, falando exatamente isso que Jesus está dizendo. Jesus, ele não veio pregar nada de novo não, ele não veio pregar novidade, ele veio pregar o que os profetas já tinham advertido sobre ele. Ele não falou nada de novo. E então ele diz, lá em Zacarias 13:7 diz, levante-se a espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. E Jesus Cristo então repete esta profecia lá de Zacarias, há cerca de uns 300 anos depois, né? E continuando o texto, versículo 32 diz, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Quantas vezes nós já ouvimos isso de alguém? Quantas vezes nós não já ouvimos isso, ou quantas vezes nós não já falamos, eu nunca vou deixar Deus? Pois é, eu já ouvi muitas vezes, mas Pedro também disse isso,
Então não é nada novo, não é nada de extraordinário, não é nada de espantoso quando a gente escuta alguém dizer: eu vou ficar firme com o Senhor até a vinda dele, eu nunca vou deixar o Senhor, eu estarei com o Senhor até a morte. Não é espantoso a gente ouvir isso. E Pedro disse isso, ele diz assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E Jesus foi bem claro, Jesus era onisciente, é onisciente, porque ele é, né? Ele não era, ele é. Ele existe antes da fundação do mundo e existe para toda a eternidade. E é onisciente, sabe todas as coisas. Então, na sua onisciência, ele diz: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Não foi só uma vez não, viu? Foi 3. Pedro deve ter ficado muito revoltado, porque depois que Pedro disse que todo mundo podia abandonar, menos ele, e Jesus olha olho no olho e diz um negócio desse, é como a gente ser sincero com alguns irmãos. Quando a gente é sincero com alguns irmãos, a pessoa fica nos odiando, ela fica revoltada, né? Porque a gente é sincero. Não é que a gente queira maltratar, machucar, humilhar, mas uma sinceridade. Quando a gente diz: você errou, meu querido, a pessoa fica que não queria ouvir outra coisa da gente, menos o que a gente quis dizer que ele tinha errado. Então, ele diz: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso, ele repete, Pedro, ele insiste naquilo que ele está dizendo. Ele devia ter ficado calado, né? Mas Pedro, era o Pedrão, era quem Jesus confiou. Jesus sabia quem era Pedro, aquela rocha que ia ser ainda moldada, estava sendo trabalhada, mas ainda estava muito bruta. Mas Jesus sabia que ele seria uma base firme, uma coluna para a igreja de Jesus Cristo. Então ele diz: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram mesmo. Todo mundo disse. Todo mundo. Então a coisa é muito séria. E Marcos, capítulo 14, versículo 30, ele diz assim, sobre a questão de negar 3 vezes. Ele diz assim, ele é mais preciso. Ele diz assim: respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negará. Aí Marcos, ele abre um pouco. É uma das poucas passagens, esse episódio, de que Jesus fala que Pedro vai negar e que o galo vai cantar, que está nos 4 evangelhos, viu? Em todos os evangelhos esse episódio está presente. Nos sinóticos, que são chamados os semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, e no de João. Então, ele está ali presente, esse termo, porque é um termo muito importante. Fala do ser humano na sua fragilidade. E Lucas, ele retrata a situação e ele dá uma amplitude. Ele diz assim: Simão, Jesus falando, né? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha só a audácia de Satanás. Se metendo com Jesus Cristo, foi lá, como foi com Jó. Satanás não foi lá com Jó, lá no céu, falar com Deus, o Supremo? Então, Jesus chega e diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí olha só o que Jesus diz: e quando você
se converter, fortaleça os seus irmãos. Se vocês pegarem a história bíblica de Pedro e dos discípulos, vocês vão encontrar textos em que Pedro foi com os apóstolos e curaram enfermos, expulsaram demônios, fizeram sinais e maravilhas, mas aqui na reta final, Jesus Cristo diz: quando você se converter, não se impressionem com quem faz sinais, se impressionem com o teu Deus Criador e sigam aqueles que são exemplos de uma vida transformada em Cristo Jesus, não com quem faz sinais, porque muita gente está muito iludido com quem opera maravilhas. Mas aqui neste caso, Jesus diz: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Então, olha, nós lemos aqui nos 3 primeiros evangelhos, falando a respeito da mesma situação, da situação de um dos homens que foram, a coluna, foram usados por Deus para que o evangelho do Senhor continuasse, para que a igreja nascesse, para que a igreja avançasse e se cumprisse a palavra de Deus como tem se cumprido todos os dias. E aqui então note que nesses 3 evangelhos encontramos situações singulares por 3 homens de Deus que tiveram a visão de olhar para uma coisa, mas eles concordaram numa das mensagens, apesar de ampliar os sentidos, é que o galo tinha que cantar ali para que houvesse uma transformação em Pedro. De sorte que quando você volta para Mateus, capítulo 26, 69 a 75, então nós lemos alguns textos falando deste episódio em que após a ceia, Jesus faz a declaração sobre a situação dele. Mas quando nós vamos para o versículo 69 em diante, diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Então começou a se cumprir logo a seguir, porque foi na noite seguinte que esses fatos começaram a se desenrolar. E foi ali, naquela noite, então, Pedro diz, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois disso, saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Quando o galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Começou a chorar. Porque quem conhece a verdade, ainda que se distancie da verdade, no momento certo, a verdade vai bater a porta novamente e ele vai reconhecer. Porque há poder na palavra de Jesus Cristo, há poder no nome de Jesus. E Marcos repete o mesmo texto
do versículo 75, Marcos 14, 72, diz assim: e logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Às vezes a gente comete um erro, comete um pecado, e na hora a gente sente um incômodo, mas começa a mexer e a remexer, quando menos espera, a gente não suporta. E não tem outra coisa a fazer, a não se lançar com o rosto em chão e chorar amargamente pelo erro que cometemos. Quando isso acontece, é um sinal bom, é um sinal de que o Espírito Santo está em nós. Quando não acontece nada, você está em sérios apuros. Quando você está fazendo o que desagrada a Deus, que sai da presença de Deus e nada sente, lamento dizer, você está numa situação muito complicada. Porque eu conheço relatos de pessoas que já chegou para mim e disse: Laércio, quando eu faço algo errado, até febre eu tenho. Eu fico passando mal. A noite foge da minha presença. Já ouvi isso. Porque dentro de nós, quando nós já temos a presença de Deus, ela se incomoda com o que nós fazemos errado. E Pedro errou grande aqui. Às vezes a gente pensa que o erro grande é um homicídio, é um adultério, não é? Mas aqui, olha, esse erro aqui foi erro grande, gente. Como qualquer tipo de erro, é um erro que mexe com as estruturas espirituais de qualquer um e abala a nossa relação com Deus. E aqui havia uma negação, ele negou Jesus Cristo, depois de 3 anos convivendo com Jesus Cristo. E aí o galo cantou, né? E eu queria trazer aqui uma curiosidade sobre essa questão do galo. Até pouco tempo, eu tinha certeza de que esse galo era o galo que eu falei há pouco que a minha mãe criava, e lá pelas 5, 6 horas da manhã cantava, né? Quem conhece galo, sabe que esse horário mais ou menos 5 horas que ele canta, né? Quem criou o galo aqui, ou já teve em algum sítio, sabe disso, né? Ele canta aí ao raiar do dia, né? Mas há uma possibilidade de que este galo não seja um galo que a gente está acostumado a ver. Porque havia uma situação naquela região em que era dominada pelos romanos, tá? E os romanos, eles faziam a divisão de 4 vigílias na noite, diferente dos judeus. Antes da invasão romana, os judeus eles tinham 3 vigílias. Dividia a noite porque para os judeus que é o pôr do sol, entendemos aqui para nós que dá certinho o pôr do sol ser por volta das 18 horas, né? Seria de 6 às 6 da manhã. Então fariam 3 vigílias de 4 horas, tá? Isso. Mas os romanos, eles já tinham, e foi o que eles implantaram naquela época, um período de 3 horas para cada vigília, começando do pôr do sol e indo ao amanhecer, às 6 da manhã, que seria de 6 às 6, se a gente colocar de forma aqui cronometrada em um relógio, de 6 às 6, mas é de pôr do sol ao amanhecer do dia, as 4 vigílias, certo? E então ele dividia, cada vigília tinha um nome, era prima vigília, segunda vigília, tertia vigília e quarta vigília. E a prima vigília também era chamada de primum galicium. A segunda, secundo galicium. A terceira era tertium galicium. E a quarta é quartus galicium. Aí Galício se apresenta aí, certo? E a primeira vigília ia do pôr do sol às 9 horas da noite, chamada vigília do entardecer.
A segunda vigília, ela ia das 9 horas da noite até a meia-noite, chamada vigília da meia-noite. A terceira vigília, que ia da 0 horas às 3 horas, era a Tertium Galicium, também chamada de vigília do canto do galo. Jesus Cristo foi preso já no anoitecer. Ele tinha saído para o monte para orar. Quando estava voltando, lá vinha Judas e vinha trazendo com ele os soldados. Todo aquele alvoroço aconteceu à noite. Então levaram para Anás, depois levaram Jesus para Caifás e ficaram naquela confusão toda. E aí disse que quando ferisse o pastor, prendesse o pastor, todos seriam soltos. E então, naquele momento, que seria da meia-noite às 3 horas da manhã, num tumulto na cidade, Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, e foi o período em que Pedro negou Jesus Cristo. Quando nós passamos a meditar, Jerusalém era uma das cidades grandes. Agora, quando você observa Jerusalém na Páscoa, quer dizer, famílias vindo de todos os lugares para celebrar a Páscoa, aquele lugar estava tomado de pessoas. As hospedarias estavam cheias. Era gente dormindo no meio da rua. Não tinha espaço, não tinha estrutura para todo mundo que vinha de vários lugares para a Páscoa. Então estavam ali, e era exatamente no clímax da Páscoa, chegando a sexta-feira, vindo da quarta, que a multidão está chegando para participar da Páscoa. E ali fora, Pedro foge, e tudo aquilo que ele disse que não faria, começou a fazer. Ele negou. Na terceira vigília, tá? Então, aí são as 4 vigílias. E esta terceira vigília é chamada de canto do galo, porque a quarta vigília, que até o amanhecer, era chamada vigília do amanhecer, certo? Então, note que havia estas 4 vigílias, e uma delas era chamada de canto do galo. Nós podemos entender que, naquele tempo, havia um trombeteiro. Falamos sobre os atalaias no domingo passado, que eles davam um sinal. Haviam os trombeteiros que ficavam nos postos e que, ao passar de uma vigília para outra, ele tocava a trombeta. Tá? Então, aquele trombeteiro anunciava a mudança da vigília. E tocavam uma vez. Mas havia também uma ordem para o trombeteiro que, quando a cidade estivesse com muita gente, como no caso daquela época que era a Páscoa, ele teria que tocar a trombeta para um lado e, passado alguns instantes, ele se viraria para o outro lado e tocaria a trombeta, tocaria 2 vezes. Então Marcos fala que a trombeta tocaria 2 vezes, ou o galo cantaria 2 vezes. Então, o galo aqui provavelmente não é um galo animal, mas o trombeteiro que anunciava aquele momento. Então, quando se tocou a trombeta, uma vez,
tocou-se a trombeta a segunda vez. Pedro se quebrantou. Mas há uma colocação que me chama mais atenção ainda, é que Plínio, um historiador, ele diz que este episódio da negativa de Pedro está mais relacionado em que entre cada vigília há o canto da trombeta. Então, quando se tocou a trombeta à meia-noite, foi o primeiro toque. Isso quer dizer que ao primeiro toque que Marcos fala na palavra de Deus, diz que naquele primeiro toque, Pedro já havia negado Jesus Cristo. Mas entrou vigília dentro, porque não foi assim. Às vezes a gente vê as encenações e a gente retrata de uma maneira errada os acontecimentos, por causa até da nossa maneira de ver. Mas foram quase 3 horas ou mais de 3 horas. Ele negou, saiu dali, foi para outro canto, negou de novo. Então, esta passagem aqui, ou este estudo feito por esse historiador, me parece ser o que se mais aproxima com a realidade do canto do galo, porque o canto do galo era a vigília que ia de meia-noite às 3 da manhã. Então Pedro passou, meus queridos, porque as coisas não vêm assim. Foram 3 horas de martírio, mais de 3 horas de martírio na cabeça de Pedro, porque a primeira negação de Pedro foi antes da meia-noite. Mas a terceira negação de Pedro aconteceu lá às 3 horas da manhã. Então ele passou mais de 3 horas naquela madrugada, num martírio tremendo e negando Jesus Cristo. Negou 3 vezes. Imagina só. Então eu passei a entender que o canto do galo não foi uma ave. Há estudiosos que dizem que nem galinha tinha, nem galo naquele lugar. Não tinha como ter. Mas, independente de ser o canto do galo, uma ave, ou trombeteiro, aqui é só uma curiosidade, mas para trazer a nós o valor das Escrituras e saber o que nós estamos seguindo, é que aqui tem uma lição que a gente precisa observar. Pedro teve todo tipo de experiência com o sobrenatural. Não é sobrenatural que alimenta a nossa fé, não. O povo de Israel, desde o Egito até chegar a Canaã, passaram todo tipo de sobrenatural e continuaram voltando as costas para Deus, indo atrás de idolatria, querendo se curvar diante de bezerro. Estranho, como o povo é difícil. Então note que Pedro, ele passou todo tipo de experiência sobrenatural que uma pessoa possa ter. Ele presenciou curas e mais curas. Ele presenciou Jesus libertando pessoas possessas por espíritos malignos, da cura física a prisões espirituais. Ele presenciou algo que ninguém mais, só ele e mais 2 presenciaram, de fabuloso, que foi a transfiguração, a vinda de Elias e Moisés. Ele presenciou, ele viu milagres, ele viu ressurreição, ele viu Jesus, ainda não, né? Ele viu Lázaro. Provavelmente ele foi um dos que abriu aquela rocha para que Lázaro saísse.
No entanto, negou Jesus. Então não se admire quando alguém nega Jesus, não. Se Pedro passou por todo esse momento, não desista de quem negou Jesus. E nem desista de você mesmo se você negou Jesus. Porque assim acontece com todos que abrem a sua boca para declarar Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, em determinados momentos negam sua fé. Negam por palavras, negam por atitudes, negam por esfriamentos. E eu não estou falando aqui de atos religiosos, não. Porque eu não tenho muita relação com ativismo religioso. Eu aprendi no decorrer do tempo de vida cristã que cabe a nós transformação de natureza. Não é obrigar a pessoa a deixar de fazer um certo tipo de ritual para fazer outro tipo de ritual. Mas é a quebra da velha natureza para que uma nova nasça. Pedro não tinha passado por este novo nascimento. Viu tudo. Assim como qualquer um de nós pode ver grandes coisas que Deus fez em nossas vidas e mesmo assim a gente continuar abrindo a boca para falar coisas contrárias à palavra dele. Jesus nos afirma sobre o novo nascimento, nova vida, e isso nos leva a uma outra posição. Não importa o tipo do canto ou o toque que foi aquele, o que importa é que aquele momento foi um gatilho espiritual na vida de Pedro. Foi um gatilho que fez Pedro cair em si, reconhecer o seu tamanho, reconhecer quem ele era e se voltar para Deus. O levando a chorar intensamente, amargamente. Isto é, levou a fazer o mais profundo de reflexão que uma pessoa pode fazer, de reconhecer a maldade do seu coração e buscar a presença real de Deus. Depois nós conhecemos a história que veio de Pedro. Por isso, meus queridos, se o galo cantar na sua vida, se volte para o Senhor. O galo não precisa ser um galo. O galo não precisa ser uma trombeta. Pode ser o despertar de um sonho, um despertar em casa, um momento que você está em um canto, em algum lugar, e algo acontece na sua vida. Então a gente desperta. Nós estamos nesse mundo. Nós muitas vezes estamos nesse mundo e como igreja a gente pensa que não está nesse mundo, e nós estamos nesse mundo. E às vezes nós estamos tão fechados, e a gente, por incrível que pareça, nos dias de hoje, nós continuamos tão fechados para as coisas. A gente não analisa com mais clareza. Se fosse no século XX, no início do século XX, já
eu ficaria calado, não havia tanta informação precisa, a gente não tinha tanto acesso, era mais difícil. Antigamente, para a gente preparar uma mensagem não era algo tão fácil, não tínhamos acesso a tantas coisas. Hoje em dia, tem uma facilidade, né? Mas nós temos tido a infelicidade de não nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus e nem do cumprimento das Escrituras. Nós precisamos deixar que o galo cante na nossa cabeça, para que a gente desperte e venha ver que nós estamos no mundo e que esse mundo em que nós estamos precisa da nossa postura como filhos de Deus. E para nós termos uma postura como filhos de Deus, não é você me ouvir e seguir o que eu estou dizendo não, ou qualquer outro não. Mas é buscar conhecimento de Deus na sua vida. É buscar o Espírito Santo que fala ao seu coração. Porque os homens têm suas tendências, têm suas preferências. Mas Deus, Ele é perfeito e acabado. Ele é. Por isso diz, eu sou. Então que a gente possa entender esta verdade. Mas eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Eu vou ver se dá para fazer aqui. Eu tive a oportunidade, eu estava pesquisando sobre alguns fatos da história e apareceu um site bem interessante para mim. Eu gostei demais desse site. Eu vou pedir o Gabriel para colocar esse site aqui, ver se dá para colocar aí, Gabriel. Está dando certo? Vai dar certo? Está abrindo, né? Às vezes nós estamos enjoados da internet porque as pessoas estão usando só para querer se promover, para querer criar discurso de ódio, para querer chamar atenção sobre si. Mas existem muita coisa boa, viu? Tire as propagandas do lado aí, né? Ó. Olha, esse site ele está dando uma população mundial atual. O mundo não parou, olha. Vocês estão vendo lá em cima, ó, 7 bilhões, 884 milhões, 900 e tantos mil pessoas no mundo. E não para de crescer, olha. Todo o tempo nascendo gente. A projeção é que em junho de 2022 nós tenhamos 8 bilhões de pessoas. É muita gente. É mais gente do que, por incrível que pareça, essa terra possa suportar. Então está aí, ó, crescendo. Nasceu já esse ano, ó, 84 milhões. Nasceu hoje, 311 mil. Morreu esse ano, 35 milhões de pessoas. Vocês estão, às vezes o pessoal, meu Deus, morreu 500 mil pessoas no Brasil. Morreu esse ano, ó, 35 milhões. Morreu hoje, 130 mil pessoas no mundo. Aí, está morrendo todo tempo, olha. Tá nascendo, está morrendo, né? Mas olha, você vai ver embaixo, que continua aumentando a população do mundo. Porque morre menos da metade do que nasce. Ainda assim, com controle de natalidade na Europa, né? Com controle de natalidade na China, que é 1 bilhão e 700 milhões, né, por aí de pessoas. Controle de natalidade, mas mesmo assim, olha, Covid não barrou não, gente. Continua crescendo, a terra vai estourar em menos de 50 anos. Dá para subir aí, Gabrielzinho?
Aqui não interessa muito para a gente não, mas olha a economia e tudo mais. Olha. Até as bicicletas que estão produzindo este ano, está dizendo aí, computadores passa. Aí, uma coisa que eu observei é que livro, ninguém está publicando livro não, estão deixando, né? Mas jornais continuam circulando. Olha, celulares, 5 bilhões 545 mil, a velocidade que vai celular, né? E-mails enviados hoje, não dá nem para contar. O mundo está aí. Mateus 24, 38 diz que nos últimos dias casam e dão esse casamento. Quer dizer, o mundo continua, o mundo. Passa aí, por favor. Meio ambiente. Uma das coisas que preocupa está aqui. Mas não é o homem quem vai acabar a terra. A Bíblia diz que esta terra será destruída por Deus. Mas o homem está destruindo a terra, olha. Emissão de CO2, olha, como cresce. Pode passar. Pessoas desnutridas no mundo, 853 milhões. Pessoas que estão desnutridas, né? Pessoas com peso a mais no mundo, olha, 1 bilhão. Pessoas obesas, 788 milhões. Pessoas que morrem de fome hoje, 24.900 pessoas que morrem de fome. Pode subir. Pode subir. Desce só um pouquinho. Aqui diz que o petróleo vai se acabar daqui a 15.284 dias. O petróleo vai se acabar, viu? Vai demorar um pouquinho, 15 mil, acho que dá 50 anos, né? Por aí, dá mais de 40 anos. Mas vai se acabar. As criancinhas nossas vão começar a ver as coisas, porque 40 anos, se Jesus não tiver voltado, eu creio que ele volta antes. Vamos subindo. Uma coisa que me chama a atenção, porque a gente passou esses 2 últimos anos preocupado com Covid. Eu não estou dizendo para não se preocupar com Covid, entenda bem. Mas olha, mortes causadas por doenças contagiosas, 7 bilhões 817 mil, certo? 7 bilhões, nos 2 anos, o Covid matou no mundo 4,7 milhões de pessoas. Mas aqui, olha, 7 milhões, então tem outras doenças contagiosas também matando, tá? Não é só Covid não. Mas, crianças com menos de 5 anos, 4 milhões morreram este ano já. Agora, pasmem, que isso é algo que provoca a ira de Deus, está na Bíblia. Abortos este ano, 25 milhões. 25 milhões. Se é uma coisa que chama a ira de Deus sobre esta terra, está ali, aborto. Porque são infantes indefesos que são assassinados. E não para de crescer não, não é tão rápido, mas está ali, todo o tempo crescendo. Morte de mãe durante o parto ainda tem, né? Agora, enquanto estão preocupando com Covid, nós temos atualmente, olha, 42.927.000 pessoas infectadas com AIDS. Esqueceram da AIDS, porque AIDS é uma doença que está relacionada com o sexo livre. Sem a bênção de Deus, aí ninguém fala. Todo mundo fica quietinho. Quando muito fala, faça livre, mas use camisinha, é o que diz. Mas está ali, olha. Sabe quantas pessoas morreram este ano por causa do HIV? Ó, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Porque ninguém está querendo dar ouvido à palavra de Deus. E superior
ao número de pessoas mortas com Covid, são pessoas que estão morrendo por causa de doença sexualmente transmitível chamado cancro. Se eu estiver errado, que alguém me corrija. 4 vai para quase 5 bilhões de pessoas, mais do que de Covid, ninguém diz nada, porque estão preocupados em falar aquilo que causa terror, mas não fala aquilo que as pessoas estão pecando contra o Senhor Deus e não fala. É isso que às vezes me causa assim uma certa tristeza, porque eu levo lapada de todo jeito, mas quando a gente vai falar de que tem aí, olha, quase 5 bilhões de pessoas morrendo este ano, morreram este ano por causa de doença sexualmente transmissível, muita gente, isso aqui não é verdade. Mas E eu conversando com o médico, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu disse assim, rapaz, alguém ainda está morrendo de doença venérea? Ele disse, Laércio, aqui nesse hospital, no ICC, está cheio de gente com câncer por causa de doença venérea. E ele disse uma outra coisa, que eu ainda fiquei mais de orelha em pé. Ele disse, aqui está cheio de homens que perdeu o seu órgão genital por câncer, que pode ser por doença venérea, ou por falta de higiene, que a maioria dos homens não tem também, né? A gente tem água, tem acesso à água, mas não tem higiene. Então, às vezes a gente está dormindo. Eu não estou falando que é para a gente dormir para a Covid, mas para a gente acordar para as outras coisas. Porque está aí, né? Cigarros fumados hoje, 12 bilhões. Mortes causadas pelo cigarro, 3 milhões. Quase igual ao número de Covid. Mas o que estão fazendo contra? Nada. Mortes causadas pelo álcool, bebida, papudim, que enche a cara. 1,5 milhão. Está ali, olha. Uma outra coisa, suicídio, gente. Pessoas tirando sua própria vida, 640 mil pessoas. É um número muito grande. Pessoas que estão perdendo a vontade de viver. Então, depois se você quiser esse site, o Gabrielzinho pode passar o link para você. Você todo dia vai ver isso. Aí você diz assim, como é que a gente pode confiar nesses dados? Esses dados são dados que são publicados por todos os estados do mundo, por todos os países. Porque hoje tudo é estatístico, é concentrado, tudo é colocado dentro daquela internet. E estes dados são superficiais, porque tem outros dados tão importantes que a gente não tem acesso. Só as pessoas de alto escalão. Mas por aqui já dá para a gente saber. E como é que eu posso confiar? Eu digo, da mesma forma que quando você pega o teu celular, coloca no Waze, num estado que você nunca entrou, e diz assim, eu quero ir para a rua tal, 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 ele dá o trajeto, o horário que você vai chegar, e diz o caminho que você chega lá, pela internet. Então, hoje, não adianta você usar o desconfiômetro, você deve desconfiar para notícias de fake news. Você deve desconfiar de notícias, não de estatísticas. Mas é preciso que a gente aprenda que nós estamos nesse mundo, gente, para estar acordado. Não é para estar dormindo, não. Está sendo atalaia, está sendo instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, a perseverança é fundamental e vital para o nosso crescimento. Obrigado, Gabrielzinho. Se vocês quiserem pegar com ele, ele tem um link aí, viu?
A perseverança é fundamental e vital para o nosso crescimento na fé. Deus deseja que o seu povo persevere apesar das tribulações. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, nós temos Deus ao nosso lado. E cadê o amém? E cadê o glória a Deus? Todo mundo está dormindo? Olha, vou repetir de novo aqui, vou ver se dá para acordar. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, nós temos Deus ao nosso lado para nos dar força para perseverar. Olha aí. Nunca desistir é a prova de ser realmente uma nova criatura. Porque quem realmente é filho de Deus, nascido por obra e milagre de Jesus Cristo e seu Espírito Santo, não desiste. Para finalizar, Apocalipse capítulo 3, 7 a 13. Aqui é uma igreja, vizinho da sétima igreja, que é a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia, né? No Apocalipse. Uma igreja riquíssima, poderosa, que Deus vai vomitar, porque é morna. Porque não fez como Pedro. Pedro negou, mas voltou. Mas Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. É Jesus Cristo, viu? E diz: conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Nós somos uma igreja que estamos dividindo o tempo e o espaço com a última igreja de Laodiceia. Mas somos Filadélfia. Amém? E ele diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha só, igreja, a gente não tem que demonstrar força, poder, mas a gente tem que ser aqueles de que em nenhum momento negamos a Deus. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, glória a Deus, venho em breve. Retenha o que você tem. O que é que você tem? Jesus Cristo, né? Para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele. Em quem? Em você. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.